Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Vasconcelos e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é o Lucas Wilker. Oi, Lucas! Oi, Ana, e um oi para os nossos queridos ouvintes em mais um Enfim Sexta. E hoje a gente tem motivos para comemorar. Na quarta-feira dessa semana, em uma decisão histórica, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou finalmente a constitucionalidade de dois projetos que tratam do fim da escala 6x1 no Brasil. O texto agora vai passar por discussões antes de ir à votação em 2 turnos no plenário, para depois ser aprovado e ir ao Senado. Pois é, Lucas, mas como nem tudo são flores, hoje a gente também fala sobre uma controvérsia envolvendo o ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Partido Novo, que agora corre o risco de ser incluído no inquérito das fake news relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso porque, no mês passado, ele publicou nas redes sociais um vídeo com fantoches que fazia referência ao caso do Banco Master. Os fantoches apresentavam uma sátira do ministro Dias Toffoli conversando com Gilmar Mendes, que foi, inclusive, quem solicitou a inclusão do pré-candidato à presidência da República no inquérito que apura a disseminação de desinformação. Hoje a gente também fala de terras raras, já que essa semana a empresa Serra Verde, que atua com mineração de terras raras no município de Minaçu, em Goiás, foi adquirida por uma empresa estadunidense. Isso ocorreu na mesma semana em que quase foi aprovado um texto que prevê a facilitação de projetos de licenciamento ambiental envolvendo minerais críticos na Câmara dos Deputados, dois fatos que vão na contramão do que movimentos populares e ambientalistas têm defendido. E para conversar sobre tudo isso com a gente, quem está aqui é a Luísa Dulce, economista, doutora em sociologia e vereadora de Belo Horizonte pelo PT. Tudo bem, Luísa? Ei, Ana, Lucas, Luiz e Daniel, todas as pessoas que nos ouvem, muito bom estar aqui novamente. Também compõe a nossa bancada de hoje Luiz Paulo Siqueira, membro da direção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, UMAN. Oi, Luiz. Salve Lucas, Ana, muito bom dia, Luísa, Daniel, todo mundo que nos acompanha. E para fechar a nossa bancada de hoje, como a Luísa e o Luiz já mencionaram, quem também está aqui é o jornalista investigativo da Repórter Brasil e colunista da Carta Capital, Daniel Camargos. Ei, Daniel. Ei, Ana, tudo bem? Bom dia, Lucas, bom dia, Luísa, bom dia, Luiz, e bom dia aos ouvintes também. Então não sai daí que a gente já volta com o papo logo depois da vinheta, e enquanto isso já vai curtindo o episódio, compartilhando com quem se interessa pelo tema e já deixa aqui o seu comentário. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, e hoje a gente começa o nosso programa com uma ótima notícia. Em uma decisão histórica, na quarta-feira dessa semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a constitucionalidade de dois projetos que tratam sobre o fim da escala 6x1 no Brasil. Os textos são propostas de emenda à Constituição, uma de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT aqui de Minas Gerais, e outra da deputada federal Érica Hilton, do PSOL. As duas propostas propõem, né, uma semana de 4 dias de trabalho com 3 dias de descanso e visam estabelecer a redução da jornada de 44 para 36 horas semanais ao longo de um período de transição. Os dois textos, né, eles também mantêm a remuneração e reorganizam a jornada, ou seja, seria a redução da jornada sem a redução do salário. Agora a comissão especial será responsável por analisar o mérito, discutir jornada, transição e medidas para setores afetados e votar um parecer. Se aprovado, o texto seguirá para o plenário da Câmara, onde precisa de 2 turnos. Depois, vai ao Senado para uma análise antes de uma eventual promulgação. O grupo pode realizar até 40 sessões antes da votação, mas há expectativa de acelerar esse prazo. O relator ainda não foi definido e também há articulações para um nome do centro. Luísa, Luiz e Daniel, na avaliação de vocês, qual que é o significado, então, desse passo histórico que o Brasil está dando, né? E, além disso, qual que é a expectativa para a tramitação aí dessas duas PECs, né? Quais desafios a gente tem aí pelo caminho? Bom, gente, nós recebemos com muito entusiasmo essas notícias da tramitação desses projetos de lei na Câmara Federal, porque há muitas décadas todas as mudanças estruturais que a gente vê no mercado de trabalho são para retirar
direito das trabalhadoras e dos trabalhadores ou precarizar ainda mais o mercado de trabalho. E agora a gente está diante de uma oportunidade que vai mudar a cara do Brasil e o dia a dia das pessoas. Queria destacar, sobretudo, das mulheres, com essa possibilidade de redução da jornada sem redução do salário. De fato, é o Brasil se alinhando com o que tem acontecido em outros países do mundo, que já tem avançado para a redução da jornada de trabalho, algo que garante mais dignidade, tempo para o autocuidado, para o cuidado das crianças, dos idosos, tempo para o lazer, tempo para a gente poder viver a vida. Então, a gente fica feliz também de saber que no Congresso Nacional tem gente que está preocupado com a nossa vida, né? Com a vida de quem trabalha, de quem sustenta o nosso país, porque as notícias que chegam são muito ruins do Congresso Nacional e a expectativa para aprovação, para apreciação desses projetos, eu acho que ela é muito positiva, porque é uma pauta que já ganhou as ruas, que tem apoio popular de diversos setores. Eu recentemente fui às ruas de Belo Horizonte conversar com as pessoas e é impressionante como que tem uma adesão, porque de fato, mesmo para quem quer ter esses dias a mais para fazer um bico, né, que não seria o que a gente pensa, porque a gente pensa, a gente quer descansar, mas é uma pauta que tem uma adesão popular muito grande e a gente espera que o Congresso seja responsável com o povo, possa escutar, né, a voz das pessoas e aprovar um ou esses dois projetos de lei que avançam nesse sentido de reduzir a jornada sem redução do salário. Concordo com a Luísa e vou ir por um outro lado aqui, que eu acho que nesse ano eleitoral, alguns vão falar que é uma medida eleitoreira. Eu acho que mais que isso, ela é uma medida muito importante para o eleitor, porque o eleitor vai conseguir acompanhando como vão se posicionar os parlamentares, quem é favorável às empresas, favorável ao patrão, favorável a quem financia a campanha deles e quem é favorável ao trabalhador. Então, eu acho que cabe, né, e assim, aos ouvintes aí do Brasil de Fato, da Rádio Favela, principalmente aqueles que são trabalhadores e que são afetados por essa escala desumana de trabalho de 6 por 1, ficarem atentos. E eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que é muito perto da gente. Para o deputado federal mais votado de Minas, o Nicolas Ferreira, ele tem se posicionado contrariamente à redução da escala 6 por 1 e, mais que isso, apresentou uma emenda prevendo que o governo dê dinheiro para as empresas que vão ser afetadas. Ou seja, a gente fica essa discussão, que é fundamental, ela é muito importante porque deixa bem claro de lado cada um está. E eu acho que assim, quem é trabalhador, eu sou um trabalhador, sou um jornalista trabalhador, não tenho uma escala 6 por 1, mas quem está nessa escala 6 por 1 precisa ficar muito atento a isso, sabe? Não dá o seu voto para quem defende o patrão e é contra os seus direitos de descanso, de lazer e de ter um descanso mínimo, né? Que é ter um dia só de folga, não dá para a gente viver a vida assim. Então, eu acho que vamos ficar de olho em quem for contra essa proposta. Indo na linha do Daniel, não só o Nicolas Ferreira, ele apresentou um PL para compensar os empresários, né, Daniel? Olha o Exatamente. absurdo, né? E esse é sempre essa trajetória da classe dominante, né, desses seus representantes. Toda conquista, todo avanço de direitos dos trabalhadores, eles reagem para impedir que esses avanços tenham êxito, né? Desde a conquista das férias remuneradas, da consolidação da CLT, da licença maternidade e o conjunto de direitos da classe trabalhadora que foram conquistados, esses setores da classe dominante sempre se posicionam contrariamente. Eu acho que é importante, como muito bem você mencionou, nesse momento em que há a possibilidade de uma conquista concreta, real e estrutural, né, para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente analisar de que lado esses representantes estão se posicionando. E aí você vê o Zema também, como é que eles têm colocado, né? Zema falando que não tem que debater 6 por 1, o que nós temos que fazer é flexibilizar a CLT, permitir que o trabalhador dialogue diretamente com o patrão para ver qual vai ser os direitos concedidos ali no ambiente de trabalho. Então é fundamental não só fazer essa análise, mas agora que o povo se movimente, se mobilize. Como o Luísa muito bem colocou agora, os avanços que teve na Câmara, mas a gente sabe a correlação de forças desfavorável que nós temos no Congresso Nacional e o como que o capital e a classe dominante está muito bem representada nessa instituição. Então é fundamental que a gente se coloque em mobilização, pressionando os parlamentares, ocupando as ruas, para a gente conseguir obter essa conquista e o fim da escala 6 por 1
no Brasil para o conjunto dos trabalhadores. Verdade, gente. Esse setor, a elite brasileira, que agora é contra a escala 6x1, mas que, como vocês mencionaram, também foram contra os outros direitos trabalhistas, utiliza sempre também o mesmo argumento, né? De que o fim da escala vai quebrar a economia. E aí eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte para dizer que tem um conjunto de estudos, de pesquisas técnicas, né, que demonstram que isso não é verdade. No início desse ano, o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, da Unicamp, lançou um conjunto de dados muito importantes, assim, né? Primeiro, que a Unicamp demonstrou, né, que a redução da jornada de 44 para 36 horas semanais, além de não quebrar a economia, vai fazer com que o Brasil possa ganhar 4,5 milhões de novos postos de trabalho, né? Ou seja, além de melhorar em qualidade de vida para o trabalhador, o fim da escala 6x1 também tem potencial para poder movimentar, né, fortalecer a economia brasileira. E também, então, queria reforçar, né, que o dia 1º de maio, o Dia de Luta Internacional dos Trabalhadores desse ano, também deve ter aí um conjunto de manifestações nas principais cidades do país, pautando o fim da escala 6x1, pressionando também a partir da luta popular que essa pauta avance no Congresso, né, Lucas? Perfeito, Ana. E agora um outro assunto muito importante que dominou aí essa semana foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que pediu a inclusão do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no inquérito das fake news relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. No mês passado, ele publicou nas redes sociais um vídeo com fantoches que fazia referências ao caso do Banco Master. Nesse vídeo, os fantoches apresentam uma sátira do ministro Dias Toffoli conversando com Gilmar sobre uma suposta aprovação de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico pela CPI que investiga o crime organizado no país. Pois é, e em resposta, o Zema tentou colocar a postura do Gilmar como antidemocrática e afirmou que o vídeo é uma sátira e que se os ministros acharam que houve alguma identificação com eles é porque, abre aspas, a carapuça serviu, fecha aspas. Na opinião de vocês, o Zema está jogando o jogo da desinformação e tentando inflamar a opinião pública contra o STF? O que vocês acharam desses últimos acontecimentos? Bom, o ex-governador Romeu Zema tem feito ataques quase que diários ao Supremo Tribunal Federal, e eu vejo isso como uma estratégia de dialogar com o eleitorado bolsonarista que está muito mobilizado para poder eleger mais senadores e destituir ministros do Supremo Tribunal Federal, poder atacar diretamente o sistema de justiça e o STF em particular. E o Zema, eu acredito que ele tem feito isso porque ele almeja a vaga de vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro. Então, é uma tentativa de poder dialogar com esse eleitorado, se firmar nesse lugar de crítica ao STF. Agora, a gente tem que convir, e aí eu falo não só como cidadã de Minas Gerais, mas essa não é uma postura de quem ocupou o cargo de governador do estado de Minas, né? Utilizar as suas redes sociais com vídeos de fake news, com vídeos de deboche de um outro poder, né, da República, é uma postura muito inadequada para o ex-governador, mas eu acredito que ele está tentando fazer isso, dialogar com esse eleitorado bolsonarista, mas queria trazer aqui, gente, uma pesquisa que recentemente eu tive acesso para estudar, é uma pesquisa de influência, né, de como que cada um dos postulantes aí à presidência do Brasil se comportam diante de categorias de eleitores. E o ex-governador Zema, ele tem muito pouca entrada em eleitores moderados, em eleitores de centro e muito menos em eleitores de esquerda. Então, ele consegue dialogar apenas com aquele eleitorado já muito identificado com o bolsonarismo e com a extrema-direita. Ou seja, é um poder de diálogo muito limitado que a gente vê do Zema. E ele, mais uma vez, fica reforçando esse perfil, né, ao fazer esse deboche com o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que é uma estratégia muito, muito limitada da parte dele, que não vai ampliar o seu diálogo com o eleitorado brasileiro. E a gente tem que coibir, né? Foi uma postura corajosa aí do ministro Gilmar Mendes de dizer que não vai aceitar esse tipo de comportamento, porque alguém tem que pôr fim a essas mentiras que circulam na internet, e as figuras públicas, como é o caso do Romeu Zema, não podem propagar esse tipo de desinformação. Então, é bom que a gente esteja falando isso aqui, que as pessoas acompanhem,
porque a gente não pode aceitar isso daqueles políticos que querem, né, o voto da população, que querem se colocar como alternativas políticas. E, enfim, não foi um vídeo apenas, foram vários vídeos, e a gente tem que denunciar isso sim. Eu tenho pleno acordo com a análise da Luísa e acho que acrescentar-se o Gilmar Mendes, ele também ele fez uma crítica ao Zema, colocando que o Zema só conseguiu governar por causa das decisões do STF, que isentou o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União durante toda a sua gestão. E aí, então por isso que o Zema conseguiu governar. E ele não coloca isso, né, nos seus vídeos, nesses deboches que eles têm feito. É, então esse é um elemento central. E mesmo o Zema não pagando a dívida de Minas, ele permitiu com que a dívida crescesse em mais de 75%. E além desses fake news que tem feito contra o STF, para tentar angariar esse apoio com a base bolsonarista, como a Luísa muito bem colocou, é importante a gente também quebrar todas essas mentiras que que o Zema tem colocado, Brasil afora, como se ele tivesse feito uma gestão eficiente no governo de Minas, o que é uma mentira, só ver esses dados em relação à dívida de Minas, como é que cresceu quase 75%. Ele coloca que Minas Gerais não teve nenhum escândalo de corrupção. A gente debateu aqui no programa várias vezes, foi escândalo nacional, um dos maiores escândalos de corrupção envolvendo a política ambiental com a Operação Rejeito, como que o governo Zema ele liberava licenças ambientais às mineradoras para destruir as serras de Minas de maneira deliberada. Foram membros do alto escalão da política ambiental do governo Zema que estavam liberando e corrompendo essas estruturas para favorecer as mineradoras. Ele também não fala todo o desastre das estruturas em Minas Gerais, como que ele tem sucateado as estradas para abrir espaço para privatização das nossas rodovias, o que ele tem feito com as escolas, mais um escândalo de corrupção, por exemplo, no fim do ano passado, envolvendo a compra de livros didáticos, a forma como é que tem feito o processo de privatização da Copasa, enfim, o que não falta é escândalos envolvendo o governo Zema, e é fundamental que o Brasil todo conheça de fato o que que essa figura que fez esse governo nefasto durante esses anos para Minas Gerais. Eu acho assim que o Luiz e a Luísa definiram muito bem o governo Zema e essa personalidade do Zema, que come banana com casca para aparecer nas redes sociais. Mas eu vou pegar um outro ponto, e é o seguinte: nos últimos anos, né, vamos pegar um recorte pequeno da história, o Supremo foi muito importante para impedir que o bolsonarismo tomasse poder à força em 8 de janeiro e para tomar as decisões que garantissem a democracia. Legal, foi muito importante, não há dúvida com isso, em relação a isso. Mas a gente também tem que ter uma análise crítica em relação ao Supremo, né? E não depositar todas as fichas, como muitos depositaram, por exemplo, mitificando o Alexandre de Moraes, chamando ele de Xandão e tal, que passou um tempo, né, viu que a esposa dele era advogada para o Daniel Vorcaro. E o Supremo, com essa questão do Banco Master e tal, vários ministros se envolveram ali, né, muito envolvidos em relação a dinheiro, principalmente, e o Supremo se tornou, eu acho que nem só para o bolsonarismo, sabe? Eu acho que ele se tornou, assim, para a sociedade, tentando analisar por fora, assim, uma coisa muito tóxica. E o Zema, né, com todos esses adjetivos e poucas qualidades que o Luiz e a Luísa colocaram, ele vai se aproveitar desse momento. E eu acho que ele está se aproveitando. Porque o Zema vai muito mal nas pesquisas para presidente, né? Ele tem pouca chance. Mas quando o Gilmar Mendes, que é uma figura que está no poder, está no Supremo desde 2002, é o mais velho da corte, né, dos 11, ele está lá desde 2002, ele chama para a briga, para grande parte da população vai torcer para quem briga com o Gilmar Mendes. Então, assim, o Zema vai se aproveitar disso, e já está se aproveitando. Já virou estratégia, ele vai dobrar a aposta, ele vai bater mais no Supremo. Então, a gente tem que entender isso também. Assim, o Zema está usando isso, né, a Luísa falou da pesquisa, para atrair a direita, atrair a extrema-direita, que grande parte dela hoje está no plano nacional com o Flávio Bolsonaro, e
tentar colar nessa imagem para conseguir alavancar o candidato ao governo dele, que é o Matheus Simões, que também vai pessimamente nas pesquisas e que tudo indica vai perder esse espaço do voto da direita e da extrema-direita para o Cleitinho, o senador Cleitinho. Então, assim, o Zema não vai se emendar com isso. Ele fez isso propositadamente para comprar essa briga com o Supremo, para brigar. O Gilmar Mendes mordeu a isca, aí atacou o jeito que ele fala, que é, inclusive, assim, eu acho isso péssimo, independente de quem fizer isso. Atacar o jeito que uma pessoa fala, como uma pessoa escreve, denota um elitismo assim absurdo. As pessoas se sentem ofendidas, sabe? As pessoas que também às vezes não se expressam tão bem vão se identificar com o lado que foi atacado. Então eu acho que nessa briga aí entre o Gilmar Mendes e o Zema, nessa briga desse ponto, o Zema vai transformar isso em votos, porque ele vai colocar-se como opositor ao Supremo, que já tem toda uma construção vinda desde a forma como o Supremo enfrentou o 8 de janeiro, e a direita combateu ele, e a esquerda elogiou o Supremo, aí depois como ministros da corte se envolveram no caso do Banco Master. Além do Gilmar Mendes, que tem um acúmulo aí de 23 anos como ministro, e se a gente for revisitar o passado dele, também não tem muitos pontos aí que não foram devidamente explicados. E aí, nessa história toda, acaba que o Zema vai se beneficiar, assim, vai se beneficiar. Então, a gente tem que ter essa leitura crítica para entender que o Zema está jogando um jogo muito bem pensado e com marketing apostando nisso, nesse embate com o Supremo. Talvez ele mesmo nem acredite nisso, mas ele está fazendo isso para tentar conquistar os eleitores de direita e de extrema direita. É isso, Daniel. Todos esses embates que a gente tem assistido no último período têm, de fato, como pano de fundo a disputa eleitoral de 2026 e a gente segue acompanhando nas próximas semanas os desdobramentos, né, dessa ação, mas também de outras. E entrando agora num outro assunto muito importante que tomou conta do debate nacional dessa semana, na segunda-feira, a empresa brasileira Serra Verde, que atua com mineração de terras raras no município de Minaçu, em Goiás, foi adquirida pela empresa USA Rare Earth, uma mineradora estadunidense, em negociação equivalente a cerca de 2,8 bilhões de dólares. A avaliação dos movimentos populares é de que, embora as negociações envolvendo terras raras já estejam acontecendo, o Brasil ainda está carente de legislação que regulamente essa exploração. Pois é, e na contramão dessa reivindicação, um texto relatado pelo deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania, quer criar uma política nacional para organizar o setor de extração e comercialização de minerais críticos e terras raras e prevê aí a facilitação de projetos de licenciamento ambiental, acesso a crédito, incentivos fiscais, estímulo à inovação e investimento obrigatório em pesquisas por grandes empresas. A proposta original é do deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, e quase foi votada essa semana. E aí, Luísa e Daniel, a gente está diante, então, aí de duas movimentações muito perigosas, aí, sobretudo em tempos de emergência climática. Aí eu queria entender o que está em jogo na aquisição da mineradora de terras raras pelos Estados Unidos e como que esse cenário aí afeta Minas Gerais. Além disso, qual que é a avaliação de você sobre essa proposta política de minerais críticos? Lucas, sem dúvida são duas movimentações muito perigosas, como você colocou. E não só no cenário de transição energética, mas principalmente no cenário de acirramento de conflitos bélicos mundo afora. E essa tem sido a motivação, é, dessa movimentação do governo norte-americano e do Trump, de se abocanhar das jazidas de terras raras, porque são minerais que não só têm uma finalidade para as tecnologias, para equipamentos utilizados no processo de transição energética, mas principalmente para a indústria bélica. E o Trump tem se preparado para a guerra, como que ele tem investido cada vez mais na indústria militar. Então, essa movimentação agora da aquisição da mineradora Serra Verde, em Minaçu, no norte de Goiás, ela representa isso, né? Essa mina é a única mina de terras raras no Ocidente que consegue produzir os elementos de terras raras para a produção dos chamados ímãs permanentes, muito fundamentais para a indústria bélica. E aí, se não só a gente analisar como que o Trump tem se movimentado a nível internacional para abocanhar e ter o controle dessas jazidas minerais em todo o mundo, mas também como que alguns atores aqui no Brasil têm se movimentado de maneira subordinada aos interesses norte-americanos.
O governador Caiado, né, de Goiás, ex-governador, né, que se coloca como candidato à presidência, ele tentou fazer um acordo, né, com os Estados Unidos para já entregar as jazidas de terras raras ao governo norte-americano. Da mesma forma, e aí conseguiu avançar com isso e vendendo então a mineradora Serra Verde. Da mesma forma, o Flávio Bolsonaro, a gente vai lembrar que há cerca de 15 dias atrás ele foi num congresso de conservadores de extrema-direita nos Estados Unidos e ele ofereceu publicamente as jazidas de terras raras, de petróleo, de toda a nossa biodiversidade ao governo norte-americano e solicitando que os Estados Unidos intervisse nas eleições de outubro aqui no Brasil para que ele pudesse chegar ao poder e entregar então o conjunto de riquezas que nós temos em todo o Brasil. Então é importante a gente analisar também como é que esses setores internos, esses representantes, atuam de maneira subordinada aos interesses norte-americanos e principalmente imperialista do governo Trump. Segundo ponto, em relação a esse projeto de lei que está em tramitação, que é do deputado federal mineiro, Zé Silva, que representa um retrocesso enorme, que ele tenta instituir uma política nacional de minerais críticos e estratégicos, mas na prática, o que que esse projeto em síntese ele tenta fazer? Primeiro, ele tenta garantir incentivos fiscais às mineradoras. Nós estamos falando em grande parte de mineradoras de capital estrangeiro, que são transnacionais, que estão instalando no território para saquear nossos minérios, exportá-los de maneira primária, não deixando nenhum tipo de beneficiamento, ou intensificando a cadeia produtiva desses minerais aqui no Brasil. Então, quer estimular ainda mais a desoneração fiscal a essas mineradoras. E segundo, ele tenta no projeto de lei facilitar os licenciamentos ambientais dessas mineradoras. Se elas não já tivessem uma série de vantagens, inclusive com a aprovação do PL da devastação, que rasgou a política de licenciamento ambiental, e também como é que os governos eles atuam na concessão de licenças ambientais para essas mineradoras, como o Zema fez aqui em Minas, entregando de bandeja como a Operação Rejeito ela identificou. Então é fundamental que a gente entenda essas movimentações que temos sendo feitas, mas principalmente que a gente reflita o que que é que nós queremos fazer com esse conjunto de bens minerais. Acho que nesse momento é como que a gente se mobiliza para impedir a aprovação desse PL que institui essa política, né, que vai ser um retrocesso tremendo, mas como que a gente pressiona e faz um debate com o conjunto da sociedade, pressionando, né, contrapondo o governo Lula para construir então uma estratégia nacional de uso desses minerais. O que nós estamos vendo mundo afora é o que, inclusive o governo norte-americano comprando ações de mineradoras, com participação direta do Estado. Nós estamos vendo vários países nacionalizando os bens minerais, como México, Indonésia e outros diversos países. E aqui, então, a movimentação de intensificar a entrega desses bens minerais. Então, é fundamental que a gente retome o debate de nacionalização dos bens minerais e o controle estatal, público, com participação popular na mineração e como que a gente associa o uso desses minerais a um projeto de industrialização, de desenvolvimento nacional que traga melhoria nas condições de vida do povo. E o perigo, Luiz, que eu acho, é que todo esse discurso de minerais críticos, de terras raras, de biocombustíveis também, ele vem fantasiado de verde. Ele vem fantasiado de que vai ser uma mudança da matriz energética mundial. Realmente a gente precisa fazer essa mudança, a gente não pode depender do petróleo, né? O petróleo que está aí com pano de fundo de tantas guerras que a gente viu no mundo, além de ser um não renovável, né? Mas eu tive na última COP30 lá em Belém fazendo a cobertura jornalística. E isso era um discurso uníssono, assim, que os minerais críticos, as terras raras vão salvar o planeta, porque eles são fontes de energia alternativa, por exemplo, o lítio, né, que é usado em baterias, e que os biocombustíveis também estão nessa toada. E aí, mas quando a gente fala de biocombustível, a gente está falando de soja. Soja que está avançando cada vez mais a Amazônia adentro. A gente está falando de babaçu, por exemplo, que dá vários problemas, a gente problemas, conflitos com comunidades tradicionais. Então, quando a gente fala dessas possibilidades de
de renovação energética, incluindo terras raras, biocombustíveis e minerais críticos, a gente esquece o custo humano que isso tem aqui no Brasil, né? E é muito fácil os países do hemisfério norte, né, do norte global, quererem transformar o Brasil nesse fazendão, nessa mina a céu aberto, assim, porque o custo não fica com eles, né? Eles vão simplesmente rodarem em carros a bateria de lítio, que é extraído ao custo de retirar não sei quantas comunidades quilombolas, de minerar em cima de terras indígenas. Então, e quando a gente sabe, na verdade, que grande parte desse pacote também não é só para fazer uma renovação energética, é para alimentar a indústria da guerra, né? No caso das terras raras e dos minerais críticos. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse discurso, que ele é muito forte. E foi citado pelo Lucas ou pela Ana agora na introdução dessas perguntas, o deputado federal Arnaldo Jardim. E quando eu estava cobrindo a COP, eu estava cobrindo justamente esses estandes que estavam sendo essas discussões, ele era uma figura onipresente. Em todos, ele fez várias participações no estande da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, da Anfávia, dos fabricantes de veículos automotores, o que me levou até a escrever uma reportagem sobre ele. E ao apurar essa reportagem, eu descobri que ele foi o deputado federal que teve o maior financiamento na última eleição, né? E quem financiou ele na última eleição, eu estou até aqui abrindo a matéria aqui, que foi publicada na Repórter Brasil, onde eu trabalho, foram pessoas ligadas a esses setores. Então, assim, ele tá sendo muito bem recompensado, tendo suas campanhas financiadas pelos motivos que ele está defendendo, né? E os motivos que estão defendendo não são sempre nobres e em prol da renovação energética, são também para encher o bolso de dinheiro de empresas gigantes que não têm essa preocupação e estão dizendo que tem essa preocupação. Então é um momento muito nebuloso, assim, que eu acho que mais uma vez a gente precisa de ter muita atenção para não engolir esse discurso que vem muito bem embalado, sabe? A Folha de São Paulo, por exemplo, que é o maior jornal do Brasil, ela tem um selinho verde agora que ela coloca abaixo do logotipo dela, porque ela editorialmente ela está trabalhando por essa renovação. Então, os jornalistas precisam fazer uma cobertura crítica disso, e uma cobertura principalmente com o pé no território, escutando as pessoas que vivem lá, que vão ser prejudicadas, que não são escutadas. Existe uma Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que diz que todas as comunidades que são afetadas por grandes empreendimentos devem ser consultadas previamente. Isso quase nunca acontece, elas sempre são atropeladas, e só depois que são atropeladas e literalmente o trator passa por cima, é que o governo se toca e resolve ouvi-las assim. Então é um momento muito perigoso dessa renovação energética e que há uma chance de invisibilização grande de quem está no território por um bem, aí eu colocando 1000 aspas na palavra bem, maior. Com toda essa complexidade que o Luiz e o Daniel trouxeram aqui, gente, eu queria tirar algumas conclusões, né, a partir dessas notícias recentes aí de venda, né, para empresas dos Estados Unidos. Primeiro, o que está em jogo é a questão da soberania do nosso país e dos recursos e dos bens e, né, das riquezas que o nosso país tem. E a gente está falando principalmente do nosso povo, mas também olhando para a questão ambiental. Então, uma coisa que a gente tem que a gente tem que defender é que o território é nosso. Não tem por que a gente vender sejam, né, os nossos minerais críticos, as nossas terras raras, para empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, que têm o objetivo de produzir para a indústria armamentista, né, para produzir armas hoje no mundo de hoje. Então, isso é algo que a gente tem que rechaçar, tem que dizer não, né? Mas para que nós vamos vender as nossas riquezas para empresas dos Estados Unidos ou de outros países, sendo que a gente pode ter empresas brasileiras minerando ali ou fazer a escolha de não minerar, né? Porque acho que a gente tem que ter a condição de escolher se a gente quer preservar o nosso território, da forma como a gente quer desenvolver as nossas regiões. E aí lembrar que se tem empresas dos Estados Unidos que vêm para cá, o nosso ex-governador Romeu Zema, esse que a gente estava falando aqui anteriormente, foi até os Estados Unidos para vender o nosso lítio ali do Vale do Jequitinhonha, né, fazendo ali o Vale do Lítio. Enfim, foi até a Bolsa de Valores para poder vender
as nossas riquezas. Então, é um interesse assim muito subterrâneo, né, que a gente não sabe quem está ganhando com isso. Certamente são as empresas, são esses políticos que recebem essas doações que o Daniel tão bem faz a pesquisa. Mas eu queria dizer assim, não só lá em Goiás, né, em Minas Sul, mas se a gente pegar em todos os territórios minerados aqui de Minas Gerais, principalmente os lugares que são mais próximos das cavas de mineração, são bairros muito pobres. Estamos falando de Congonhas, de Itabira, Ouro Preto, enfim, o que fica para esses territórios, né? O que essas pessoas, e aí, Daniel, não só de comunidades tradicionais, né? Não só de terras indígenas, quilombolas, mas da população de modo geral, fica muito pouco. Então, uma lição que a gente tem que tirar desse processo todo é que a gente tem que ter mais controle e a gente tem que ter mais retorno para o território do que resulta, né, dessa mineração. E num contexto aí geopolítico, né, que a gente está vendo de guerras, dos grandes países do mundo se movimentando, o Brasil tem que se posicionar de forma mais firme, né, e dizer que a gente não vai entregar as nossas riquezas para essas empresas que não deixam nada. O Luiz também me corrija, né, Luiz? Eu acredito que o próprio processo de fazer a mineração aqui no Brasil, nos países do sul global, é muito mais descuidado com a vida das pessoas e com o meio ambiente. Então, acaba gerando um impacto ambiental muitas vezes maior do que acontece em outros países mais ricos, né, em outros países aí da Europa, enfim, Canadá, etc., Austrália. Então, acaba deixando um passivo ambiental muito grande. Acho que o resultado que tem acontecido lá em Caldas, em Poços de Caldas, com as terras raras, mostra isso. Então, é um desafio grande, mas a gente tem que cada vez mais defender o nosso território. Isso significa as pessoas e as riquezas ambientais que estão ali. Não faz sentido a gente entregar isso para a empresa de outros países que não vão deixar nada, né? Vão só minerar, levar isso embora, produzir arma, enfim, e a gente nunca vai ter o retorno do que é produzido a partir desses minérios. Perfeito, Luísa, Luiz e Daniel. E o nosso Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. Então, queria agradecer a participação de vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Luísa. Valeu, Daniel. Ana, Lucas. Beijos. Valeu, Daniel, Luiz e Luísa. A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar o que achou do episódio e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Um abraço! E se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta buscar Visões Populares lá no Spotify ou o Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. É só buscar @Brasil de Fato MG. Acompanhe também o nosso site brasildefato.com.br/MG e até a próxima semana. Um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!